Bom, nossa primeira aula, então, aí, nossa primeira videoaula, noções preliminares, né? Na aula de Química Geral. Eu dividi essa videoaula, essas noções preliminares, em duas videoaulas, tá? Então, essa primeira parte, para não ficar muito cansativo para vocês. Lembrar que o nosso livro, texto, é o Rússio, que tem na biblioteca, eu acredito que 6 volumes, né? Mas vocês também não terão acesso à biblioteca, portanto, eu faço os resumos de aula. Então, vou estar disponibilizando no SIGA esses resumos em PDF, tá? Os resumos de aula. Outro livro que eu adoto é o Brown, né? A gente só tem um exemplar do Brown na biblioteca. E o Brown, também o que eu estiver citando do Brown, tá? Será contemplado no nosso resumo, viu? Mas o nosso livro-texto principal é o Russell. Então, eu falo que assim, 90% das nossas aulas, elas são contempladas pelo Russell. Bom, a química, né? Então, a química é o estudo da matéria, né? Então, a natureza, as propriedades, a composição e as transformações da matéria. A energia que acompanha essas transformações, leis e princípios que as regem, conceitos e teorias que a interpretam. Então, tudo que envolve, né, o estudo da matéria está intrinsecamente, estritamente relacionado à química. A química está subdividida em 4 áreas: química orgânica, química inorgânica, fisicoquímica e química analítica. Eu queria deixar bem claro, gente, que essas subdivisões da química, né, isso é feito para facilitar o entendimento da química enquanto ciência, né? O conhecimento da química é um só, bem como o conhecimento das ciências como um todo, né? Quem dividiu as ciências em caixinhas, né, foi o homem. O conhecimento científico ele é único, né? Bem como o conhecimento da química também. Essa subdivisão em áreas foi para facilitar o conhecimento e o entendimento da ciência. A gente aqui nessa disciplina Química Geral, a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas áreas. Nós teremos um destaque maior para a área de inorgânica e de fisicoquímica. Entretanto, como a maioria dos compostos químicos são os compostos orgânicos, será impossível a gente trabalhar aqui dentro da química sem não estar trabalhando com compostos orgânicos. Também as técnicas de análise envolvem a química analítica. Então, vira e mexe, alguns exemplos aqui de análises químicas, a gente vai estar abordando uma química analítica. Então, a gente vai estar passando um pouquinho disso tudo aqui, tá? Bom, qual a importância da química? Por que estudar química, né, no curso de engenharia de controle e automação? Primeiro, porque entender a química, né, estudar química é muito importante porque ela fornece explicações para o funcionamento do nosso mundo. Ela é o cerne para a solução de vários problemas. Problemas da saúde, de recursos naturais, problemas de alimentos, do meio ambiente, vestuário, moradia. Tem muita gente que fala, né, que química é o problema. Isso aqui é um problema da química. Fulano estragou o cabelo dela com muita química. Tudo tem química, gente. O cabelo já é química, já é constituído de química. Então, fulana ou beltrano não estragou o cabelo porque tem química, né?
fez o uso inadequado da química, né? Se poluiu um rio com química, a composição do rio já é química, H2O é química, né? Fez uma contaminação da água de maneira errada. Também a solução para a descontaminação, para a despoluição, vai partir da química. Às vezes, associada a métodos físicos, né? Aí vem a físico-química, mas com certeza vai passar também pela solução por parte da química. Então, a química, sem dúvida nenhuma, ela é cerne, ela vai solucionar vários problemas, né? Problemas de vestuário, hoje em dia, algumas roupas dry fit, aquelas roupas que secam rápido para os atletas, a moradia, aquelas tintas atóxicas, né? Antigamente você pintava uma casa, você ficava dias sem poder entrar. Hoje em dia você consegue fazer uma pintura na sua casa, fazer uma reforma e pintar, e você consegue tranquilamente, né, fazer essa pintura, essa reforma e ficar lá naquela casa, naquele ambiente, sem se contaminar, sem se intoxicar com aquela substância, né? Então, para vocês verem que a química evoluiu até nesse aspecto. Também a química ela é uma grade, ela pertence à grade curricular de várias áreas do conhecimento, né? Seja das áreas de ciências biológicas, ciências da saúde, todas as engenharias, né, contém química, tá? Nós aqui no Cefet estamos com um certo problema aí com a engenharia de computação, que a química pertence à sua grade curricular, porém ela está como optativa e por isso que ela não está sendo oferecida, e o CREA parece que vai ter um problema de reconhecimento. Eu já estou sabendo que eles vão ter que incluir como disciplina obrigatória, né? Então, o curso terá que se adequar. Todas as ciências agrárias necessitam de química, geologia, entre outros cursos. A química utiliza a matemática como linguagem universal. Então, ela está toda codificada matematicamente. Então, a química pode ser toda representada matematicamente. E, com certeza, qualquer pessoa que entenda um pouco mais de química, ele está mais preparado para ampliar o seu entendimento, né, dos princípios químicos e do mundo que o rodeia, o mundo que o cerca. Bom, então, como eu falei, a química é a ciência central. Entender a química é importante para a elaboração de leis, então, seja as leis ambientais, a legislação de alimentos, né? Então, como saber qual a quantidade de poluentes máxima no ar, qual a quantidade de composição da água potável, por exemplo, a quantidade máxima de cloro, quantidade máxima de flúor, se aquela água lá é uma água potável, né? Se ela deve ou não conter arsênio, né? Então, isso aí é muito importante, se conhecer química. Se você não conhece química, você vai ter que pegar um consultor para poder elaborar as leis, né? Outra, então, importante, a importância da química também para a área de toxicologia, né? Parte de drogas, a química na educação, quem faz química e como professor de química, saber conhecer química, na área de farmacêutica, né? Quem faz farmácia para elaboração de fármacos, produção de fármacos, tem que entender química, o funcionamento desses medicamentos, a atuação desses medicamentos, né, os princípios ativos. A medicina também, entender química, como é que vai estar atuando, né, a parte hormonal,
a biossíntese, a síntese, a atuação de medicamentos no organismo, né? Então, a química, como eu falei, a ciência central, ela se liga à física, à físico-química, à ciência dos materiais para elaboração de polímeros, por exemplo, para confecção de materiais, de polímeros, mas também ela comunica com a bioquímica, né? A produção aí de, por exemplo, biocombustíveis, produção de álcool, produção aí de iogurte, substâncias fermentadas, né? A química computacional, uma área muito importante atualmente. Eu lembro dos meus colegas lá do doutorado, que às vezes eles queriam produzir determinados defensivos agrícolas, e aí, lógico que eles querem produzir substâncias inéditas, né? Da química orgânica. Há várias substâncias da química orgânica que possibilitam a síntese de substâncias inéditas. Substâncias do carbono, a química orgânica, ela possibilita isso, a combinação de substâncias inéditas. Então, uma ferramenta importante é a química computacional, que ela pode sugerir qual a molécula que ainda não foi sintetizada, e ela sugere qual é a molécula que vai ser, que deve ser sintetizada. E essa molécula ela pode ter um efeito como defensiva agrícola, como cura para um câncer, como cura para a AIDS, por exemplo, como cura aí para a Covid, quem sabe, né? Enfim. Então, eles entendem muito de síntese, eles entendem muito de biossíntese, mas às vezes eles não entendem bastante de química computacional. Então, aí, né, interessante essa comunicação com o pessoal da área de computação, da área de, como é que fala? Engenharia, de controle e automação, para entender os softwares, né? Então, por isso que eu falo, é uma área fronteiriça, né? É uma área fronteiriça, com certeza. A química forense, que é diferente da área de leis, tá, gente? Química forense é aquela química que vai atuar buscando provas, né? Vai em loco, o luminol, ou pegar provas e passar lá para o espectrômetro de massa, fotômetro de chama, o espectro infrared, né? Infravermelho, para verificar se você consegue pegar provas que vão evidenciar a origem daquela substância, né? De quem é aquela substância, né? Ou então a análise de cadáver. Então, as fontes, né? Ou eliminar os possíveis suspeitos. Então, a química forense é mais nesse aspecto. As análises das provas. Muito interessante esse trabalho. Tanto o LASA, que eu fiz o doutorado, como do Laboratório de Química Analítica lá da UFV, davam cursos para a Polícia Civil Mineira, treinando, né, os policiais, que nem eram policiais, né? Que eles eram químicos, na realidade, eles faziam concursos, eles eram químicos, esses agentes, para treinar, né, nos laboratórios, para eles aprenderem a fazer essas análises dessa parte forense. Também uma parte importante seria
a área de negócios, a química, ela gera dinheiro, né? Ela movimenta a indústria. O PIB nacional é significativo com a indústria química. A química teórica, embora a química ela é uma ciência totalmente empírica, mas como eu falei, a parte teórica vem sendo desenvolvida, principalmente aliada à área computacional. Ela faz fronteira com a física, né? Fronteiriça com a física, daí vem a fisicoquímica. A nanoquímica, agora com esses compostos aí do carbono, né? Os fullerenos, os nanocompostos. E como eu falei, o meio ambiente, né? A parte ambiental, como eu falei, ela não é um problema, pelo contrário, a química é solução. Enfim, tá? Mostrando que a química ela é uma ciência central, ela comunica com várias áreas do conhecimento. Bom, só para falar um pouquinho da indústria química, nos Estados Unidos, ela movimenta 400 bilhões de dólares por ano. Esse dado é do livro Brown, tá? Como a economia brasileira, a economia americana, ela é muito estável, tá? Esse dado, ele é um dado bem atualizado. E ela emprega mais de 10% dos cientistas e engenheiros dos Estados Unidos. No Brasil, eu busquei uma fonte da Abiquim, né, de 2018. Então, em 2018, o dado que eu peguei, o dado mais atual, não consegui dado de 2020, deste ano. Em 2018, ela movimentou 127 bilhões, tá? Teve uma queda, o último dado que eu tinha era de 2012. Eu peguei dados de 2016 também. 2016 estava mais baixo ainda. 2012 era 146, se eu não me engano. Então, teve uma queda. 146 bilhões de dólares, tá? Em 2018, passou para 127. Parece que 2016, acho que era 119. Enfim. Depois de 2015, houve uma queda. Isso coincide, né, com a mudança de governo. Não vou entrar aqui no mérito, né, naquela mudança pós-governo Dilma e governo Temer. Não vou entrar no mérito, mas houve uma queda na economia do Brasil como um todo. Uma queda brusca na economia em 2015. Né? Então, não vou entrar aqui no mérito da questão, mas se vocês verem, em 2014, o Brasil estava muito bem, tá? O Brasil estava muito bem em 2014. Então, vocês viram um pico muito alto da indústria em 2014. Talvez isso tenha garantido a reeleição, né? Mas em 2015 já há uma queda. Enfim, não vou entrar no mérito. Eu vou colocar o livreto da Abiquim de 2018 lá no SIGA para vocês acompanharem. A indústria química, gente, brasileira, está na 8ª posição no ranking de faturamento mundial. O primeiro no ranking é a China. O Brasil é antecedido pelos Estados Unidos, pelas grandes potências, né? Pelos Estados Unidos, pela Alemanha, entre outros, tá? E atualmente está na 8ª posição. Ela já esteve numa posição melhor, né? Ela veio caindo. Acho que ela já esteve na 4ª posição, se eu não me engano. Enfim, ela caiu de posição. Ela é a 4ª maior indústria brasileira, então é uma indústria muito significativa. Vocês, ao formarem, se forem atuar numa indústria, vocês, enquanto engenheiros de controle e automação, terão grandes chances de atuar numa indústria química ou numa indústria
que utiliza insumos da indústria química ou relacionada à indústria química. Se não for numa indústria química propriamente dita, mas numa indústria de alimentos, numa indústria de agroquímicos, né? Ligada à indústria química. E ela corresponde a 10,8% de toda a indústria de transformação. Tá? Como eu falei, essa fonte aqui é da Abiquim. Eu vou colocar esse livreto lá no SIGA para vocês. É um PDF que eu tenho, tá? Bom, em química, nós utilizamos dois tipos de métodos científicos. O raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo. Eu vou falar primeiro do raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo, ele é pautado nas premissas que fornece um apoio às conclusões. Então, ele parte de uma situação individual e ele vai para uma generalização. Ele vem do particular e vai para a generalização. Então, primeiro, a gente coleciona fatos. Esses fatos podem ser naturais, né? Faz essas observações que podem ser naturais ou experimentais, né? Por exemplo, vou falar até de uma situação particular que nem é da química, mas Newton reparou a maçã caindo da árvore, né? Então foi um fato natural. Aí ele fez uma lei, fez uma generalização. Então partiu de um fato particular. Então, ele fez um raciocínio indutivo. Então, esse raciocínio indutivo levou uma lei, levou uma generalização. Então, resulta ocasionalmente na formulação de uma lei. Então, por exemplo, olha exemplo de raciocínio indutivo levado para a química. O ferro é metal e conduz eletricidade, né? O ouro é metal e conduz eletricidade. O cobre é metal e conduz eletricidade. São observações particulares. Logo, os metais conduzem eletricidade. Então, veio do particular e fez uma lei, generalizou. Então, podemos resumir que o raciocínio indutivo parte do particular para o geral. Já o raciocínio dedutivo, ele é o contrário. Ele vai do geral para o particular. Ele vai testar se aquela generalização ela vai caber para tudo. Ela pode ser feita para tudo, se não há exceção para um caso particular. Então, ele já parte de uma conclusão. Os fatos são analisados agora de uma maneira minuciosa. Vai valer para essa situação em particular? Faz do conhecimento geral um conhecimento específico. Então, parte do geral para o particular. Por exemplo, o homem foi à Lua. Será que ele poderá ir agora para Marte? Né? Então, ele vai verificar as condições agora de Marte. Né? Não são as mesmas. Né? Enfim, então ele vai agora verificar. Então, os elementos químicos metálicos são bons condutores de eletricidade, né? E são maleáveis. O carbono grafite conduz a eletricidade. Então, ele é metálico? Ele não é metálico, porque, por exemplo, ele não é maleável, entendeu? Ele não é maleável. Então, ele é um bom condutor de eletricidade, mas ele não é maleável. Já até falei a exceção aqui, né? Então, teve uma outra situação que fez com que você fosse observado que ele não era metal, por ele não ser maleável, tá? Por ele ser quebradiço, né? Por ele ser pouco tenaz e não ser maleável, ele não é metal, ok?
Então, esse é o raciocínio dedutivo. Então, o método científico, gente, a gente faz essas observações, leva à indução, que forma as teorias. Já o dedutivo, a gente tem as teorias, né? Formula as deduções e faz novas observações, tá? Então, isso aqui, olha, é algo que fica se retroalimentando, ok? Bom, vamos para o próximo tema, que seria a matéria. Como falei que a química é o estudo da matéria, né? Então, vamos falar da matéria propriamente dita. Matéria é essência, gente. Tem existência física e real. Se ela tem existência física e real, você já ouviu falar, tudo que ocupa lugar no espaço, né? Então, ela ocupa lugar no espaço, então ela tem massa. Mas o que é massa? Aí a gente fica dando definições para tentar explicar outra coisa e aí tem que arranjar uma definição. Bom, a massa do objeto, ela pode ser medida ou auxiliado por uma balança, né? A gente determina a massa, a gente fala também que determina o peso. Mas o peso é uma força, né? Mas a massa também, ela é medida pela quantidade numérica da sua, pode ser calculada pela medida da sua inércia. Não sei se vocês lembram, inércia, né? Vem lá da primeira lei de Newton, né? Que é a capacidade que um corpo tem de continuar o movimento que está. Se ele está parado, ele vai ter uma tendência a continuar parado. Então, quanto maior a inércia, maior a massa do corpo. Se o corpo se encontra em movimento, ele vai ter uma tendência em continuar se movimentando. Então, quanto maior a inércia do corpo, maior a sua massa. Então, lembrar que a relação massa-peso, a massa do objeto, ele é inalterado, né? Então, a massa que o objeto tem aqui na Terra é a mesma massa que o objeto vai ter lá na Lua. Porque a gravidade aqui na Terra, perdão, porque a massa aqui na Terra é a massa na Lua. Mas o peso que o objeto vai ter aqui na Terra é diferente do objeto que vai ter lá, do peso que o objeto vai ter lá na Lua. Porque a gravidade aqui da Terra é diferente da gravidade lá da Lua, né? No laboratório, a gente usa um termo inadequado que a gente fala que a gente vai determinar, a gente vai fazer a pesagem, né? E a gente, na realidade, vai determinar a massa, deve determinar a massa. Embora, gente, a gente já vou pesar o objeto. Não precisa de ficar falando, vou determinar a massa. Pode usar o termo pesagem, tá? Mas entender que a gente não está pesando, porque se a gente está obtendo o valor em gramas e não em newtons, a gente está determinando a massa. Por quê? Porque a gente, na realidade, as balancinhas, elas estão mesmo fazendo peso, porque os pratinhos lá da balança está exercendo a força peso, mas ela está calibrada para mensurar a massa, né? Esse tipo de balancinha aqui de antigamente nada mais é que uma balancinha de peso, de determinar a força-peso, né? Por comparações de peso. Mas a gente está determinando a massa. Aqui só para mostrar um exemplo da inércia. Eu tenho aqui um balde de mesma capacidade, né? Contendo água e o outro balde contendo chumbo. Qual que tem maior inércia? Todos os dois em repouso. Qual que tem maior inércia? Aquele que tiver mais massa. Então, a pessoa, quando for chutar o balde de água,
possivelmente ele vai deslocar o balde. Ou se o balde estiver cheio de ar, ar também contém massa, né? Mas o balde que tiver cheio de chumbo não vai doer o pé dele, né? Vai quebrar talvez até o pé do rapaz, né? Então, sem chances dele fazer esse chute aí e sair ileso, né? Provavelmente vai quebrar a perna, certo? Então, a inércia é bem maior. Também uma partícula em movimento, né? Uma bola de gude ou uma bilosca que a gente fala, né? Se eu for jogar, arremessá-la sobre uma vidraça fina e uma bolinha de ping-pong, uma bolinha oca, né, de ping-pong, eu arremessá-la sobre uma vidraça, ela vai bater e vai voltar, né, ao ser arremessada. Enquanto que a bolinha de gude, ela possivelmente vai quebrar, né? Ainda que eu aplique a mesma força, né? Ela vai quebrar, ela vai continuar ela vai tender a continuar o movimento que ela estava. Ela vai quebrar a vidraça, possivelmente, né? Lógico que dependendo da força que eu imprimir. E se a vidraça também não for uma vidraça muito grossa, né? Vamos supor uma vidraça bem fininha. Porque ela tem maior inércia do que a bolinha de ping-pong. Bom, substâncias puras e misturas. Uma substância pura, gente, como o próprio nome diz, é uma substância única, né? E a mistura é a mistura de uma ou mais substâncias. Como exemplo de substância pura, nós temos a água, o sal, o O2. Essa substância pura, inclusive, ela pode ser simples, né, como o oxigênio, e ela pode ser composta, como a água, o sal, a água H2O, e substâncias simples como o O2, como o ozônio, né? E ela pode ser uma mistura, ou seja, a mistura de uma ou mais substâncias fisicamente misturadas. Se for uma mistura, elas podem formar misturas homogêneas ou heterogêneas. Uma mistura homogênea, ela terá uma única fase. E as misturas heterogêneas, elas terão duas fases ou mais, dependendo da quantidade de substâncias que a gente misture. As misturas homogêneas também são chamadas de soluções. E qualquer porção que a gente pegue dessas soluções, essas misturas homogêneas, elas vão representar o todo. Enquanto que as misturas heterogêneas, elas não têm composição uniforme. E o termo fase significa aspecto, tá? Onde todas as propriedades são iguais. Gente, não confundir fase com estado. Tem muita gente que utiliza, quando está passando de água para gelo, está mudando de fase. Não, está havendo mudança de estado. Nós temos 3 estados físicos, tá? Fase é outra coisa. Vou explicar para vocês aqui, só para vocês nunca mais confundirem. Então são 3 estados físicos. O estado sólido, que tem forma e volume definido. O estado líquido, que tem forma definida. Perdão, volume definido, mas não tem forma definida, né? A forma do líquido vai ser a forma que o recipiente tiver.
porque tem um pouquinho de grau de liberdade para as moléculas se acomodarem de acordo com a forma do recipiente, e o estado gasoso, que não tem forma nem volume definido, porque as moléculas estão totalmente livres. Da mesma maneira que representados, né? O sólido, as mudanças de estado, o sólido sofre fusão e passa para o estado líquido, que sofre uma vaporização e passa para o estado gasoso. O estado gasoso sofre liquefação e passa para o estado líquido, e o líquido sofre uma solidificação e passa para o sólido. E o sólido para o gasoso, sublimação. Então, essas são as mudanças de estado, não mudança de fase. Esqueça esse termo mudança de fase. Ele foi erroneamente ensinado para vocês. Então, não confundir a palavra estado com fase. Fase vem do grego, significa aspecto, região distinta, na qual todas as propriedades são as mesmas. Então, nessa mistura heterogênea, água mais óleo, eu tenho duas fases. O óleo, ele é menos denso, portanto, está na parte de cima, e a água mais densa, duas fases, olha, mistura heterogênea. Se eu pegar uma porção aqui, eu vou ter o óleo, se eu pegar uma porção aqui, eu vou ter a água. Essa fase tem o mesmo aspecto, essa fase tem o mesmo aspecto. Agora, olha aqui, a água... outra coisa. A água está no mesmo estado que o óleo, mas eles estão em duas fases diferentes. Né? A água está no estado líquido e o óleo está no estado líquido. Entretanto, estão em duas fases diferentes. Agora, eu tenho a água no estado líquido e o sal no estado sólido. Vamos tratar que esse sal aqui é o cloreto de sódio, tá? O NaCl. Então, o cloreto de sódio mais a água, ao serem misturados, formam uma mistura homogênea. O sal vai dissociar em água e formar uma única fase. Olha, a água está no estado líquido, o sal está no estado sólido e formaram uma mistura homogênea no estado líquido. Uma única fase. Ok? O outro tópico, né, seria os elementos químicos. A cada elemento químico, gente, é atribuído um símbolo. O símbolo consiste em uma ou duas letras derivadas do nome latino ou inglês do elemento. Há uma exceção que é o tungstênio, que vem do nome Wolfram, tá? Por isso que ele é W, é um nome alemão. Os elementos podem combinar-se quimicamente para formar compostos. Os compostos têm composição definida, e a gente ainda tem as moléculas ou os íons. Formando esses compostos em composição definida, esses elementos se juntam, né? Formando moléculas ou íons. Ou fórmulas químicas, né? Que são as substâncias iônicas. Antes, gente, os químicos, os alquimistas, eles começaram a tentar simbolizar as substâncias químicas, os elementos químicos, com símbolos, com desenhos. À medida que eles iam conhecendo, descobrindo as substâncias químicas, os elementos químicos, eles iam atribuindo, né? Eles iam fazendo as publicações e iam atribuindo símbolos para eles. Então, e para os compostos químicos também, para as moléculas químicas também. Então, olha, imagina se a gente hoje estivesse utilizando isso. Olha a dificuldade. A gente, além de tudo, ia ter que ser desenhista, né? Ainda bem que a nossa vida está bem mais fácil hoje, está toda codificada matematicamente.
Aqui alguns exemplos de alguns nomes em português e os nomes no latim, né? Então, antimônio vem de stibium, por isso que o símbolo é SB. Primeira letra sempre maiúscula, a segunda em minúscula. Ouro vem de aurum, AU. Potássio, cálio, K. Alguns basta a primeira letra, né? Fósforo, fósforos, P. Chumbo, pumblo, PB. Enxofre, sulfur, S. Sódio, nátrio, Na. E prata, argento, AG. Lembrar que o Rio da Prata, na Argentina, né? Não por isso, Argentina. Argento. Gente, vou deixar nossa videoaula por aqui, nós já avançamos bastante. Queria deixar uma mensagem para vocês. Muito obrigada, agradecer pela atenção. E falar para vocês que tudo que começa tem fim. E que essa fase que a gente está vivendo, ela vai passar, tá? Obrigada pela atenção de vocês. E o restante dessa videoaula eu vou postar, tá? Obrigada. Abraço.